Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcarem e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Disse-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Amém, igreja? Até aí. Um texto, como eu disse, conhecido. Com certeza você já pregou, com certeza você já ouviu muitas pessoas pregando sobre esse texto. Com certeza você já leu várias vezes esta passagem. Mas eu queria trazer para nós, nessa noite, um ponto aqui. Quando diz, no verso 25, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles. Este capítulo começa, 14, começa falando da morte de João Batista. O texto diz que o rei manda prendê-lo e manda matá-lo, mas de uma forma que vocês conhecem, vocês sabem, porque João Batista dizia a verdade sobre a vida daquele rei. O rei manda que o pegassem e cortassem a sua cabeça, o decapitassem, porque João Batista dizia a verdade sobre aquele rei. Aquele rei, ele tinha um caso com a cunhada dele, e João Batista, ele era sincero em dizer que eles estavam em pecado, que eles se arrependessem do pecado que faziam. Mais adiante foi até falado aqui pelo nosso Moisés, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. O texto diz que Jesus com os discípulos em um certo local, uma multidão onde o texto diz que só de homens 5.000 pessoas, só de homens, fora mulheres e filhos, crianças. Então era muita gente. Mas chega um ponto que os discípulos veem que não tinha mais o que fazer com aquele povo, porque estava chegando a noite, e eles chegam para Jesus e diz para Jesus: manda esse povo embora, manda esse povo para casa, manda esse povo sair daqui, que eles cheguem nas ruas, nas cidades, comprem o alimento deles. E Jesus diz: não mandem eles embora, deem de comida a eles, alimentem a eles. Mas eles, como se nós não temos nada? E ainda que os mercados tivessem, não dava conta de tanta gente. Jesus manda que eles façam o seguinte: eles mostram para Jesus que havia ali um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus pede e diz para eles: diga a esse povo que se junte de 50 em 50. Esse povo vai, e Jesus faz uma multiplicação, como foi dito aqui já. Esse povo todo come, e a Bíblia diz que ainda sobram 12 cestos de pães. Os discípulos viram aquilo acontecer. Eles viram Jesus fazer um milagre naquele momento. Segue também o texto onde nós lemos, onde o texto diz que Jesus anda por sobre as águas. Começa o texto, a partir do verso 22,
Jesus chama os seus servos e manda que eles pegassem o barco e fossem para o outro lado da margem. E esses homens vão. Esses homens ouvem o que Jesus diz e fazem. Sobem num barco e vão mar adentro. Também o texto diz que Jesus se despede da multidão, porque com certeza uma multidão sempre seguia Jesus, porque ele tinha uma palavra boa, porque ele tinha coisas para falar, ensinar. O que aquele povo queria, Jesus tinha para dar. Então sempre havia uma multidão querendo estar perto dele. Mas o texto diz que este Jesus, ele manda esse povo embora e sobe ao monte para estar só ou a só, para falar com Deus, orar a Deus. O texto diz, ao qual lemos, que Jesus sobe e fica sozinho. E os discípulos que ele mandou seguir no barco para a outra margem do mar fazem o que ele diz. Mas o texto diz, no verso 24, que o barco ele era impelido pelo vento, e este vento era contrário. A gente entende nesse texto, nesse versículo, que os discípulos faziam a sua parte. Como um barco naquela época não tinha motor, o que é que eles faziam? Remavam. Mas o texto diz que o vento era contrário. Por mais forças que esses homens colocassem, por mais forças que esses homens tivessem, remavam e o vento trazia de volta. Digamos que pelo remo eles dessem 1 metro, o vento trazia 2 ou mais. Não conseguiam chegar à outra margem. Estava difícil a situação. Estava difícil. Jesus, como nós lemos aqui, ele estava orando nesse meio tempo. Orando sozinho. Jesus, ele sabe o que faz. Jesus, ele sabe o que diz. Jesus, quando ele manda eu fazer, quando ele manda que você faça alguma coisa, ele se responsabiliza. Amém, igreja? E este texto mostra ou lembra a mim e a você, no livro de Mateus também, no capítulo 8, uma história que fala que esses mesmos servos de Jesus, em um barco também, vem o vento, vem as águas do mar, só que desta vez Jesus está dentro do barco. O texto diz que o vento também forte, que o mar bravo, balança aquele mar a ponto dele virar. E os discípulos com medo vão a Jesus e diz a Jesus: o senhor não está vendo isso? O senhor vai deixar que a gente morra? E Jesus se levanta e manda que o vento se aquiete, e manda que o mar se aquiete. E os discípulos, vendo aquilo, perguntam um para o outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Estes mesmos homens agora estão em um outro barco, ou talvez no mesmo barco, mas em uma outra situação. Só que agora não tem Jesus no barco. Agora são apenas eles, e o vento e as águas. E eles remam e o vento traz. E eles remam e o vento traz. Que situação aqueles homens estavam? Penso eu que na cabeça deles lembram da passagem um dia antes. Só que da última vez, Jesus estava com eles. E talvez na cabeça desses homens eles pensassem assim: por que Jesus não veio conosco? Por que ele nos mandou só? O que é que ele fez conosco? Vamos perecer. Da última vez ele estava conosco, ele falou, e o vento ficou quieto, o mar ficou quieto, mas agora estamos sós. Por que Jesus fez isso? Eu não sei você, mas muitas vezes eu me pergunto: por que Deus permite essas coisas acontecerem? Por que Deus faz isso comigo? Oh, aleluias! Muitas vezes já me perguntei em situações, dizer: por que, Senhor, esse vento está desta forma?
Por que o Senhor não está comigo no barco agora? Por que o Senhor me deixou só? Por que, Senhor? Quantas vezes eu me pego perguntando isso, em situações da minha vida, e eu penso que esses homens, lembrando, eles falam assim: ah, se ele estivesse aqui, ah, se Jesus estivesse novamente num barco conosco, ele só ia dizer ao vento e ao mar para se aquietar, e eles iriam se aquietar. Mas agora, Jesus não está num barco. E a Bíblia diz que eles temeram, tremeram, entraram em pânico, em terror. E agora, vamos perecer. Mas se estava ruim, ficou pior na visão deles. Avistam alguém ou alguma coisa andando sobre as águas. E em pânico, eles gritam: é um fantasma. Imaginem agora o coração desses homens. De um certo pastor que ele diz: e só tinha homem num barco. Mas imagine a situação, o desespero. Pular talvez fosse pior. Ficar no barco e vir um fantasma, não sei. Mas a Bíblia diz que eles temeram, tiveram medo. E quem é homem o bastante para não ter medo? Quem é homem o suficiente para não temer alguma situação que se levanta contra nós? Eu aprendi quando pequeno que homem não chora, mas depois de grande eu aprendi que homem chora. E muito. Eu, quando menino, minha mãe batia em mim e eu não chorava. E ela batia agora porque eu não chorei. E dizia: ele é tão ruim que nem chorar chora. Mas depois que eu me converti, meus olhos viraram caixa d'água. Qualquer coisinha eu estou querendo chorar. Qualquer coisinha, Deus aperta o parafuso e eu digo: Senhor, não. Homem chora. Homem tem medo de situações. Porque nós não somos super-homens, super-crentes. Somos homens de carne. Somos homens que em um momento ou outro vai se sentir só. Somos homens que em um momento ou outro, quando Deus diz: eu não vou contigo, eu vou mandar o meu anjo contigo. E assim como Moisés, eu digo às vezes: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Eu não quero o teu anjo, eu quero o Senhor comigo, porque eu sou fraco, eu sou falho, e talvez o teu anjo não me segure, e eu quero o Senhor comigo. E talvez esses homens entraram em pânico mais ainda, ao verem na visão deles, no pensar deles, um fantasma. E quantos fantasmas nós temos visto nas nossas vidas? Momentos difíceis, momentos de dores, momentos de angústias, momentos onde a gente olha para o horizonte e não vê saída, não vê aquela luz no fundo do poço. Momentos onde a gente ora e, como muitos dizem, parece que o céu está de bronze, nada acontece, no meu entender, no meu ponto de vista. Mas eu tenho aprendido cada vez mais que Deus, Ele é soberano acima de todas as coisas. E quando os meus olhos não veem, Deus está fazendo algo. Mas muitas vezes eu digo: Senhor, por quê? O fantasma surge na minha vida. O fantasma ou os fantasmas surgem nas nossas vidas, querendo nos colocar temor, querendo nos fazer tremer na base, querendo tirar a nossa fé, mexer com a nossa fé, mexer com o meu entendimento, mexer com a minha confiança em Deus. Quem confia em Deus aqui? De vez em quando essa confiança desliza um pouco, pelo fantasma que se levanta, pelo fantasma que vemos de longe em meio à neblina, aquela visão que vem nos assustar, que em meio à tribulação a visão aparece. Mas esta visão que esses homens viram era uma visão maravilhosa. E esta visão
diz para estes homens: não temas, sou eu. Aleluia! Irmãos, o barco pode estar balançando, o vento, a situação pode estar contra o que você quer, o que você rema, o que você busca. Aleluias! Mas na quarta vigília da noite Jesus vai chegar. No momento exato, Jesus, ele vai chegar. E como eu disse, eu tenho crido cada vez mais que Deus, ele é soberano. Nada, aleluias, é igual a ele. Cantamos agora há pouco: grande é o Senhor. Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas, acima de tudo. Nada acontece na minha e na tua vida sem que Deus saiba, sem que Deus queira ou permita. O vento está contrário, mas foi Jesus que mandou eles entrarem no barco e atravessar para o outro lado. Jesus sabia que aquilo ia acontecer porque ele é soberano. Jesus deixa situações acontecerem na minha e na tua vida. O pastor falou isso agora há pouco. Deus, ele permite situações virem sobre mim, sobre você, para que nós possamos entender que sem ele não somos nada e ninguém. Mas ele prova para mim e para você que ele é Deus e que ele é fiel. Eu amo quando Jó diz, no fundo do poço, na situação terrível que ele viveu, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e ele vai se levantar. Aleluia! Eu sei que ele vive, eu sei que ele está vivo. Eu estou passando por isso, por essa situação. O vento está contrário, mas Deus está de pé ainda. Aleluia! Esse é o Deus que eu confio, o Deus que você confia. O vento vem, a situação vem, as dificuldades, afrontas, decepções. Mas Deus, ele não muda por qualquer situação. Ele é imutável. E ele me ama e ele te ama. E ele não olha diferente para mim do que olha para você. Eu digo muito isso lá em 2 Unidos. Todos nós somos iguais na visão de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém. Porque quando ele olha de cima. E ele vê todos pequenininhos do mesmo tamanho. Me desculpem a brincadeira, mas alguns ele vê um pouco maior. Entenderam, né? Eu também, viu? Olhando de cima. Deus, ele é maravilhoso. E estes homens, vendo aquele fantasma na visão deles, quando eles escutam aquela voz, com certeza o coração aliviou. Com certeza um sorriso abriu na boca daqueles homens. E disseram um para o outro, o texto não diz, mas eu acredito desta forma: é Jesus. Aleluias. Ei, o mar agora vai se acalmar. Ei, o vento vai soprar a favor. Porque Jesus chegou. Ele não estava no barco, mas ele estava olhando para nós. Ele não estava no barco, mas ele chegou agora. Lembra de Lázaro? Mandam avisar a Jesus: Lázaro está enfermo, está doente. E Jesus diz: deixa ele lá. Lázaro morre. Jesus vem a caminho. A irmã de Lázaro vai encontrar Jesus e diz: Senhor, agora, se o Senhor estivesse aqui, num barco, o vento não tinha soprado contra. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Senhor. Por que o Senhor não estava aqui? Por que o Senhor não chegou antes? Por que o Senhor não veio quando eu mandei chamar? Por que o Senhor não realizou quando eu orei?
Ele não faz quando eu quero. Ele não faz como eu quero. É no tempo dele. É do jeito dele. É na hora dele. É no momento dele. É quando ele quer fazer. E se ele quiser fazer. E Jesus, olhando para aquela mulher, diz: mulher, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que acalma a tempestade. Eu sou aquele que diz ao vento para onde ele vai soprar. Onde é que ele está? Está morto, enterrado, já cheira mal. Vamos lá que eu quero ver essa situação de perto. E você conhece a história. Esse mesmo Jesus que veio sobre as águas, um certo discípulo, Pedro, corajoso, destemido, quando ele percebe que é Jesus, ele diz: Senhor, és tu? Se és tu, Senhor, deixa eu ir até o Senhor sobre as águas. E o que é que Jesus diz? O que é a igreja? Talvez Jesus tivesse dito: não, Pedro, isso é só para mim. Talvez Jesus tivesse dito: Pedro, você não é capaz, Pedro. Andar sobre as águas, só eu posso, Pedro. Pedro, você não tem condições. Pedro. Quantas vezes eu ouvi: você não pode. Você não é nada. Você não é ninguém. Você não é capaz. Você, quem é você? Oh, irmãos, como eu vi isso. Quando eu me converti na Igreja Batista lá em Dois Unidos, a minha mãe, ela é testemunha de Jeová. E ela disse: se você continuar nesta igreja, você vai deixar de ser meu filho. E eu digo: a senhora vai continuar sendo a minha mãe. E muitos anos eu escutei cada coisa dentro da minha casa, na minha família. Mas quando Jesus disse a mim e a você: vem, vem. Quando Ele nos chama, Ele nos capacita a fazer o seu chamado. Quando Ele te chama, você pode dizer: eu não sei, eu não posso, não tenho condições. Deus, Ele te capacita. Deus, Ele te dá o que você precisa. E Pedro andou sobre as águas. Irmãos, Cristo andar sobre as águas eu até entendo. Eu aceito de uma forma normal, porque Ele é Deus. Mas Pedro é homem igual a mim e a você. Amém? Ele é homem, falho, pecador, bruto. Vocês conhecem um pouco de Pedro. Pense num camarada ignorante. Pedro, mas era ousado. E muitas vezes falta isso em mim e em você. Ousadia para dizer a Jesus: deixa eu andar também sobre as águas. O Senhor curou o cego, deixa eu curar também. O Senhor curou os enfermos, deixa eu fazer também. Está faltando em nós esta ousadia em perguntar para Ele: o Senhor deixa eu fazer? Eu quero fazer. Mas estamos um pouco acomodados. E Pedro diz: deixa eu ir, Senhor, por sobre as águas. E Jesus diz: vem, vem, Pedro. E Pedro anda sobre as águas. Afundou, foi, mas ele andou sobre as águas. Ele sabe por que ele afundou? Porque eu disse um pouco antes: ele é homem, ele é falho, ele é pecador, como eu sou. Em um momento ou outro, como eu disse, aquela confiança desfalece um pouco. Mas Deus está cuidando de mim e de você, e segurando nas nossas mãos para não nos deixar afundar,
para ficarmos e continuarmos de pé. Esse é o Deus que eu confio. Esse é o Deus que acalma a tempestade. Esse é o Deus, o Cristo Jesus, que anda por sobre as águas, que chama o homem pecador, falho, infiel, um homem que para a humanidade e para si próprio muitas vezes não vale nada, mas Jesus diz: vem, vem, porque eu te quero. Vem porque eu tenho tempestades para acalmar na tua vida. E você conhece esse texto que diz assim: salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluias! Na quarta vigília da noite, Jesus ele pode chegar na tua vida. E a quarta vigília, algumas Bíblias talvez tenham, eram entre 3 horas da manhã e 6 da manhã. Imaginem que esses discípulos estavam no mar há um bom tempo, porque eles saíram antes da noite chegar. E imaginem que 3 a 6 da manhã eles estavam ainda naquela luta contra o vento. Mas Jesus chegou. E quando Jesus chega, igreja, tudo tem que mudar. Quando Jesus chega, o vento sopra certinho. Quando Jesus chega, o mar se aquieta, as tempestades se aquietam. Quando Jesus chega, a alegria, ela chega junto. Porque aqueles homens estavam com temor. Mas Jesus chegou, a alegria chegou. Chegou a paz, chegou a bonança, chegou a satisfação, chegou Jesus. E quando Jesus chega, aleluias, aleluias, a fartura de alegria, porque Ele é maravilhoso. E o que eu acredito mais ainda, é que hoje, Ele continua fazendo todas estas coisas, porque Ele não muda, Ele é imutável, Ele é, Ele não será, Ele é, hoje e eternamente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia fez questão de entregar a sua vida por mim e por você. Um dia Ele sofreu uma dura cruz, mas Ele mesmo disse: é necessário que isto aconteça, é necessário, para que eu e você pudéssemos estar aqui e termos uma oportunidade de servi-lo, termos uma oportunidade de adorá-lo. Eu digo muito lá em 12 Unidos, não foi Ele que disse sim para mim, não fui eu que disse sim para Ele, foi Ele que disse sim para mim. Não fui eu que disse eu te quero, Senhor, não, foi Ele que disse lá na cruz: eu quero você. Não fui eu que abri os braços para Ele, não, foi Ele que abriu os braços para mim. E hoje Ele disse para mim e para você: vem, porque eu tenho algo para fazer na tua vida. Vem, sai deste barco, sai desta situação, sai, anda por sobre as águas, seja ousado, dê esse passo de confiança. Sabe aquele salmo que nós pregamos para os não crentes? Entrega, confia nele. Quantos de nós precisamos usar este texto para nós mesmos? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Mas às vezes estamos gritando no barco: Ele nos deixou, Ele não está aqui. Mas Ele está assim, igreja. Ele caminha lado a lado com você. Ele nunca te abandona.
Ele nunca te deixa. Ele nunca vai abandonar você. Deixa eu ler só esse texto e vou passar para o nosso pastor. Aleluias. Glória ao teu nome. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama ou amamenta, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a esquecer dele, diz Deus, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Ainda que a mãe esqueça, ainda que um dia minha mãe me disse, se você continuar neste caminho, você vai deixar de ser meu filho. Mas Deus colocou no meu coração, se ela te abandonar, você ganhou um pai novo a partir de agora. E eu prefiro esse Deus maravilhoso. A batalha ainda continua, porque ela continua lá, mas as minhas orações são constantes. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Eu não sei que vento, ou quais os ventos que sopram contra você, que sopram contra a sua vida. Eu não sei quais são as visões que você tem tido, os fantasmas que têm aparecido ou surgido. Eu não sei como está o teu coração, como está a tua vida. Eu não sei a que ponto o tremor ou o temor vem sobre você. Mas eu quero te dizer que assim como nessa passagem Jesus fez, Ele quer fazer hoje na tua vida. Ele quer mostrar a você que Ele continua sendo Deus. Ele quer mostrar a você que não há tempestade que Ele não acalme. Ele quer mostrar a mim e a você que quando Ele quer fazer, nada impede o seu trabalhar. Porque Ele é Deus. Ele é maravilhoso. E Ele te ama. Mas não é pouco o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou tanto. Eu gosto dessa versão. Deus amou tanto o mundo, a mim e a você, que entregou o seu Filho unigênito para morrer, morte de cruz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Digo novamente, eu não sei a tua situação, não te conheço, mas eu conheço um Deus que Ele sabe a tua vida. Ele sabe todas as situações da sua vida. Ele sabe se o vento está contra a tua vida, contra a tua vontade. Ele sabe como o barco está balançando ou não. Ele sabe que situação você está passando. E Ele está dizendo nessa noite a mim e a você. Você talvez tenha perguntado a Ele: Senhor, deixa eu ir contigo. Senhor, deixa eu estar do teu lado. Senhor, deixa eu segurar na tua mão. E Ele está dizendo a você: vem. Aleluias. Vem. Vem. Todo aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha. Todo aquele que estiver com angústia no seu coração, venha. Todo aquele que achar que não tem mais solução para a sua vida, venha a Jesus. Porque Ele está pronto a ajudar, pronto a acalmar a tempestade, pronto a receber você. Este